Olá! Esses dias eu recebi um direct de uma querida seguidora que ela estava falando que uma das coisas que ela desejava para o filho dela é que ele fosse prudente financeiramente quando crescesse. Mas espera aí, para quem ainda não me conhece, eu sou a Sandra, criadora do Porquinho Gordo, que ensina educação financeira para as crianças e agora eu ajudo os pais a criarem os seus filhos para serem independentes financeiramente. Como é que a gente faz isso com prudência? E eu fiquei pensando nisso e fui atrás, pesquisando, como eu sempre gosto de fazer para vocês. Essa querida me pôs uma pulguinha atrás da orelha, pensando: o que é ser prudente? O que é ser cuidadoso? É a mesma coisa que ser medroso? Como é que a gente deve criar os nossos filhos? É bem legal quando a gente quer que os nossos filhos tenham independência financeira, que a gente pense em todos esses pontos. Como é que a gente vai levando a vidinha deles? Como é que a gente vai criando, educando? O que a gente vai falando para que eles cresçam e tenham sim essa independência financeira e sejam filhos prósperos, bem-sucedidos, que é o que a gente quer para os filhinhos da gente, lógico, né? Então, eu gostaria de fazer com vocês hoje uma pequena distinção. De tanto que eu pesquisei, eu achei umas diferenças nessa nomenclatura. O que é um filho cuidadoso? O que é um filho prudente? O que seria o medroso? E como é que a gente levaria isso? E aí também focando bastante na parte financeira. Como é que a gente faria isso com os filhinhos da gente da melhor forma? Que é o jeito que nós mães sempre queremos criar os nossos filhos, da melhor forma possível. Por isso que a gente vai pegando informações aqui, ali, tudo que a gente puder para levar o melhor, para que eles cresçam da melhor forma possível. É isso que você quer para o seu filho, é isso que eu sempre quis para os meus. E então hoje vamos ver o que eu achei para trazer para vocês disso tudo. E ao final eu vou dar as melhores 5 dicas que eu encontrei para você lidar com esse medo, lidar com esse receio que você também tem, que os filhos da gente têm, às vezes até o bicho-papão embaixo da cama. Vamos ver as diferenças que tem, falando em independência financeira e ao final super dicas para resolver essa parada. Vamos lá? Então vamos logo começar. Vou até pôr meu óculos para ver o que eu escrevi do primeiro que eu fui atrás e pesquisei. O primeiro que eu fui atrás foi sobre o prudente. Vamos ver o que eu falei? O que eu escrevi aqui sobre o prudente? Você gostaria de ter um filho prudente? Você é prudente? Mas o que será que é a prudência? Vamos ver? É uma palavra que a gente às vezes usa incorretamente, usa para um caso e não era bem aquele. Mas vamos ver, pensa aí primeiro, antes de você saber definições e coisas, você é prudente? Você quer criar o seu filho para ser prudente? Então vamos dar uma olhadinha no que eu escrevi aqui, o que está mais bacana que vai te ajudar a pensar melhor sobre essa palavra, prudência. A gente gostaria que o filho fosse independente financeiramente, mas que ele fosse prudente. O que é o prudente? Vamos ver. O prudente eu pus aqui, olha que legal, eu pus que ele é o sensato. Olha que bacana. A gente quer ser sensato, a gente quer que os nossos filhos sejam sensatos, que eles cresçam com essa mentalidade de sensatez. É importante isso, claro, o desmiolado não vai dar em nada, a gente sabe disso, né? Então o bom é ser sensato, sim. Que mais? Vamos ver. O sensato, ele investe com planejamento sólido. Claro que a gente quer isso. Claro que a gente quer isso para a gente e também para o filho da gente, que tenha planejamento. Eu falo nisso em todos os vídeos. A gente tem que ter um planejamento legal, sólido, sim, e com investimentos, claro. A gente tem que investir para alcançar a independência financeira, não é isso? A gente tem vídeos também falando sobre isso. Como é que faz a independência financeira? Com investimentos. É uma das bases para você poder chegar à sua independência financeira. Mas veja, ele faz com planejamento, ele faz investimentos, sim, mas planejando. Olha que bacana. Ele toma decisões cuidadosas e normalmente ele aplica na renda fixa, onde não tem muitos riscos. Ótimo, ok.
eu também sou avessa ao risco, já falei isso para vocês várias vezes. Eu até tenho um pouquinho em investimentos um pinguinho mais arriscados, porque eu sei que essa diversificação é importante para que a gente possa ganhar mais do que a inflação, né? Porque de repente a gente fica no 0 a 0 ali, o que é já melhor do que uma poupança que não alcança a inflação, né? Mas com investimentos de renda fixa, a gente normalmente fica ali no 0 a 0, fica no empate. A gente consegue ganhar juros, que é muito importante, mas a gente ganha juros que cobrem a inflação. Gente, independente desse vídeo, é outro assunto, mas eu peço para vocês sempre terem clareza de que vocês precisam investir o seu dinheiro com certeza, e que vocês têm que ganhar mais do que a inflação, senão vocês começam a perder dinheiro mês a mês, porque a inflação começa a corroer aquilo. Então o que você comprava hoje por 10, no mês que vem você vai pagar 11, mas o seu rendimento foi só de 10,50. Então você começa a perder, isso vai acumulando. Então prestem bem atenção nos investimentos. Renda fixa, sem problema. Quem é o prudente, não tem problema, pode usar renda fixa, mas uma renda fixa que cubra ao menos a inflação. Então já vá pensando no seu filho como alguém sensato, ótimo. Alguém cuidadoso, ótimo. Mas ele tem que ter uma visão de que ele às vezes precisa dar um passinho, aquele passinho, com planejamento, com cuidado, com sensatez, mas um passinho a mais para poder passar um pouquinho da inflação, para ele poder alcançar a independência financeira. Então, esse seria o primeiro tipo, que é o do prudente. Então, agora já pensa melhor. Você é sensata, você é sensato, o seu filho está nessa categoria? Veja, os investimentos vão seguir essa mesma linha, a linha da sensatez, a linha de fazer todo um planejamento para poder investir com bastante pé no chão, com bastante cuidado, com bastante precaução. Ele é o prudente. Vamos ver se você é o prudente. Mas não esquece, pelo menos a inflação é um pouquinho acima da inflação. Tem muita renda fixa que rende aquele pouquinho a mais que a inflação, com todas as garantias, com todos os que a gente fala, os cuidados tem que ter. Ok, você é pé no chão, você não gosta de ficar investindo em renda variável ou investindo em ações, você tem um pouco de medo, receio, tem problema, pode investir na renda fixa, mas uma renda fixa que te renda ao menos a inflação, limpo isso, eu estou falando, sem imposto de renda, sem nada, pelo menos a inflação e quem sabe um pouquinho a mais para você poder ir acumulando, chegar na independência financeira. Então esse foi o nosso filho prudente. E se o nosso filho for prevenido? Prudente e prevenido é a mesma coisa? Será que é? Então agora vamos ver, você é prevenida? Você é prevenido? Como é que é o seu filho? Ele é uma criança prevenida? Vamos ver, não precisa ser aquele que num dia de sol sai de guarda-chuva, não precisa ser tanto, mas vamos ver como é que o prevenido age, principalmente para chegar à independência financeira dele. Vamos ver se o seu filhinho é assim e se vocês também aí de casa são assim. Então, o prevenido, vamos ver o que eu escrevi. O prevenido cuida principalmente de 3 pontos. Então, eu quero que você preste atenção em 3 pontos para identificar se você está nessa categoria dos prevenidos. O prevenido, ele vai fazer sim uma reserva de emergência. Já gostei do prevenido, porque todo mundo tem que ter a reserva de emergência, porque emergências acontecem para todo mundo. E se você tiver essa reserva, você está tranquilo, sem problema nenhum, pode vir o que for, pode vir a chuva que eu estou com o meu guarda-chuva. Ele tem a reserva de emergência para pagar aquele carro que quebrou, aquela geladeira que quebrou, aquele desemprego de sopetão e ele tem alguns meses. O seu filho vai estar tranquilo porque ele é prevenido, ele tem a reserva de emergência. E agora eu pergunto, você já está com a sua reserva de emergência completa? Eu sempre falo, não se preocupem que a reserva de emergência não é para acumular para o resto da vida. É para você sim acumular até chegar naqueles 3 ou 6 meses das suas despesas. A hora que você tiver essa reserva
já aplicada naquele investimento sólido, líquido, que você pode tirar a qualquer hora, sem problema nenhum, ótimo. Pode se dedicar aos outros investimentos com mais afinco, pondo mais, porque você não precisa continuar pondo mais na reserva de emergência. Eu sempre falo isso. Então vamos lá. Então ele tem, são 3 pontos, lembra? O prevenido tem a reserva de emergência, parabéns, muito bem. Ele tem seguros. Olha só, seguro também é uma coisa importante para se pensar. Você tem carro? Você tem seguro do seu carro? Você tem casa? Você tem seguro da sua casa? Você está vivo? Você tem seguro de vida? Você sabe que coisas podem acontecer, não é verdade? Que mais que eu pus aqui? Seguros contra acidentes, todo mundo pode sofrer um acidente. Se você tiver isso, já te ajuda. Seguros são o segundo pilar daquele prevenido. Ele vai ter a reserva de emergência, seguros e vamos ver o que é a terceira coisa que ele vai sempre ter. Ele vai diversificar os investimentos dele. Com isso, quando ele diversifica, ele põe em vários lugares diferentes, com vários investimentos diferentes, ele está diminuindo muito os riscos dele. Então, algum sobe, algum desce, mas ele já tem outro aqui que sobe e desce. Então, enquanto um está lá em cima, o outro talvez baixou um pouco, mas daqui a pouco esse sobe, esse outro desce. Eu sempre falo, diversificar os investimentos é uma coisa importante. Se você puder pôr um pouquinho em cada um dos investimentos, mas não é CDB em cada banco, não é isso, porque continua sendo CDB. É, por exemplo, a renda fixa com a renda variável. Ah, mas eu tenho muito medo da renda variável. Procure uma renda variável que tenha menos risco, existe isso. Dá para você fazer. A renda variável vai acabar rendendo um pouco mais. Ela tem sim um pouco mais de risco, mas ela vai te render um pouquinho mais. Você gostaria de ter um imóvel alugado, mas você não tem dinheiro para comprar uma casinha, um apartamento para pôr para alugar? Você pode comprar fundos imobiliários, que é um pedacinho de um imóvel que é alugado e divide esse aluguel entre todas as pessoas que têm um pouquinho desse fundo imobiliário. Pronto, você já está com aluguel, você está recebendo aluguéis. Esse fundo imobiliário é isso que ele te paga. Essa é a renda variável dele. Qual é o risco? É um risco, claro, dele ficar vazio. Se você tivesse uma casa alugada, ou o inquilino não paga, ou o inquilino sai e você fica uns 2, 3 meses com aquele imóvel vazio, é um risco, claro, mas se você tivesse uma casa alugada, você também não teria esse risco? Então dá uma pensada, às vezes a gente tem umas ideias de que não pode pôr nunca em renda variável porque é muito arriscado. Nem sempre. E esse risco, às vezes, compensa você correr um pouquinho para poder receber um pouco mais de rendimento. Então, esse é o filho, ou é você, que é o prevenido. A gente falou um pouquinho sobre o prudente, agora a gente falou sobre o prevenido. Eu acho que esses dois são muito importantes para a gente ter a nossa independência financeira e para a gente criar filhos para serem independentes financeiramente. O prudente, ele é cuidadoso, ele investe com clareza, sabendo aonde que ele está investindo, ele faz um planejamento, não é isso? Ótimo, todo mundo tem que ter isso. O prevenido, ele vai ter a reserva de emergência? Não falo mais sobre isso. É para ter e pronto. O prevenido vai ter seguros, ele vai fazer as coisas bem com o pé no chão e ele vai diversificar. Olha só, ele é prevenido, mas ele investe em várias frentes diferentes. Isso está indo muito bem. Ele está diminuindo o risco dele nos investimentos. Muito bem, parabéns. Vamos falar um pouquinho sobre o cuidadoso. Você é cuidadoso? A gente fica achando que é tudo a mesma coisa. O prudente, o prevenido, o cuidadoso, mas você vê como cada um tem uma característica diferente? O que o cuidadoso faz? O seu filho, ele já tem um jeitinho, você já sabe como é que ele é. Ele é o cuidadoso? E você aí em casa, os adultos da casa são como? Papai e mamãe, são cuidadosos? Vamos ver o que eu escrevi aqui sobre cuidadoso? O cuidadoso é o que faz as coisas com atenção e zelo. Gente, só estou falando em coisas boas, não é verdade?
Até agora, desculpa, meu amor. Até agora todos têm que ser prudentes, prevenidos e cuidadosos. Tratar as coisas com zelo e atenção é importantíssimo, não é? Que mais? A principal característica do cuidadoso é a confecção de um orçamento detalhado. O que você acha? Importante ou não é? Claro que é, né? Tem que ter um orçamento e quanto mais detalhado, mais fácil de você seguir, não é? Eu falo sempre para você se divertir, usar o dinheiro para lazer, para coisas boas, dentro do seu orçamento. Você já tem um dinheiro disponível para isso, uma faixa ali em que está dentro do seu orçamento todo a parte que é para lazer, para gastar com tudo que você tem de gostosura. Ótimo, é só você ficar dentro desse orçamento, tranquilo, manda bala, divirta-se. Só não esquece de ficar dentro, que você tem o mês inteiro para curtir com esse dinheiro, tá? Então vamos ver, ele faz um orçamento detalhado, ele acompanha os gastos, então ele não deixa sair do orçamento, que é excelente. Cada coisa, cada faixa de gastos tem o seu limite e ele fica de olho nesses limites. Ele sabe exatamente quanto que é para gastar dentro de cada faixinha. Tranquilo. Isso é você? Pensa bem. Vamos lá. E ele evita desperdício. Isso também não é uma coisa boa, gente? Não é o que a gente deveria todo mundo fazer? É o que a gente deveria também educar os nossos filhos a não ter desperdício. A natureza não é tão coitadinha, não é assim infinita que nunca vai. A gente tem que evitar desperdícios, ter controle, ter limites, porque senão a gente acaba prejudicando muito a natureza, as outras pessoas, o nosso orçamento, a nossa vida toda, não é verdade? Para alcançar a independência financeira, como a gente quer que os nossos filhos alcancem, a gente tem que ter esses limites, controles e saber gastar com bastante tranquilidade, com bastante sossego, ser o cuidadoso, aquele sensato. Olha só, estou gostando dos 3 até agora, gostei muito. Prudente, prevenido e cuidadoso. Parabéns, bato palma para vocês. Tomara que vocês tenham um pouquinho de cada um desses, com certeza. Mas agora eu vou falar do medroso, do covarde. Vamos pensar um pouquinho sobre esse? Todo mundo tem medo de alguma coisa, sem problema. Seu filho também tem e vocês adultos também têm. Às vezes o medo da gente é irracional? Sim, é irracional. Eu levanto a mão e digo, eu tenho medo de barata. Quem mais tem medo de barata? Gente, é racional ter medo de um inseto desse tamanhinho que você pisa em cima e mata? Eu não mato. Eu tenho medo da barata. Eu tenho medo de alguma outra coisa, talvez até irracionalmente. Quem tem medo de andar de avião? É muito mais perigoso andar de carro do que andar de avião. É racional? Não. Mas é por isso que a gente respeita, porque cada um tem o seu medo. E a gente não pode achar que um medo é pior que o outro ou melhor que o outro. Cada um tem o seu e a gente respeita. Quem quiser trabalhar e mudar vai ter que ser por si. Cada um briga com seus próprios medos. Não é para julgar o medo do outro, porque você também tem os seus. Mas quando que ele é ruim? Para a nossa independência financeira. O covarde ou o medroso, que eu chamei aqui, ele fica prejudicando a nossa independência financeira quando ele se torna inação, quando ele paralisa a gente, quando a gente quer ou precisa fazer alguma coisa e esse medo é tão grande, tão irracional, tão desproporcional, que ele paralisa a gente e a gente não consegue fazer nada. Se a gente não consegue investir em nada, porque eu tenho medo de investir, mesmo que for uma renda fixa, eu tenho tanto medo, meu dinheiro começa a diminuir, você sabe disso, eu começo a ter prejuízo, eu começo a diminuir aquele dinheiro que valia R$100, eu estou guardando dentro de um cofrinho, daqui 2, 3 meses, ele já não vai comprar as mesmas coisas com R$100. Eu nunca vou conseguir ter a minha independência financeira se eu não tiver investimentos. Então, às vezes a gente precisa trabalhar esses medos da gente
porque eles estão eles estão prejudicando a nossa qualidade de vida, coisas que a gente poderia ter, obter, gratificações, alegrias, uma viagem, uma coisa bacana com a família toda, não dá para ter porque a gente está paralisado. Eu gostaria de mudar de emprego, meu emprego me faz mal, eu estou doente, toda vez eu tenho que ir no médico, eu tenho depressão. Gente, tem gente que chega ao suicídio, o que é muito grave, muito triste, muito horrível de se falar, mas tem gente que chega nesse ponto de tanto medo de tomar alguma ação, fazer alguma atitude para conseguir sair. Eu sei que tem doenças, não estou falando que a culpa é da pessoa, não é isso, mas a gente às vezes precisa até de uma ajudinha externa para poder mandar essa pessoa para um profissional que possa ajudá-la. Às vezes a gente está com uma doença do trabalho grave e a gente continua naquele trabalho porque a gente tem medo de trocar de trabalho, a gente tem medo de enfrentar, dar aquele passo a mais. Não é verdade? Quantas pessoas você conhece assim? Que não mudam de emprego, embora seria um sonho de felicidade mudar. Às vezes, pôr um projeto que está no papel, pôr em andamento esse projeto. Eu não tenho coragem de fazer um vídeo no YouTube, mas eu tenho tanto a entregar, eu poderia ajudar tanta gente com tudo isso que eu sei, ou que eu poderia estudar, ou que eu gosto, que eu sei fazer, mas eu não tenho coragem. Esse tipo de medo, talvez seja bom a gente trabalhar e trabalhar nos filhinhos da gente, para que eles não tenham, porque isso paralisa a pessoa e faz com que ela fica muito ruim para a vida dela. Eu pus aqui que agora o mais importante, deixa eu mexer aqui, desculpa, o mais importante seria a gente ter um equilíbrio. Isso é o mais importante. É o melhor na vida da gente, é sempre isso. Se a gente conseguir criar os nossos filhos com equilíbrio, com sensatez, mostrando para ele a prudência, lembra? Mostrando para ele a prevenção, ele ter prevenido, ótimo. Mostrando para ele ser cuidadoso, olha só, são todas coisas muito boas, ótimo. Mas que isso não chegue a nos paralisar, para que a gente não seja um medroso, porque senão isso vai nos prejudicar e muito. Esse prejuízo é muito grave, é muito ruim para a vida do seu filho, para a sua vida. Então, por isso, eu quero finalizar esse vídeo com 5 super dicas supimpas, super dicas bacanas, que eu quero ajudar, que você já pegue papel e caneta, anote para que você use alguma delas para tirar esse medo, para você poder conseguir ajudar outras pessoas que você vê que estão paralisadas, mas que isso pode ajudá-las a levantar, a ir enfrentar algumas coisas. A gente tem que enfrentar algumas coisas. Pensar que os outros vão falar, eles sempre vão falar. Não ligue para isso, não. Tenha mais fé em você. Você tem mais coisas boas do que ruins. Não deixe os outros encherem seus ouvidos e ficar falando que, meu Deus, mas no vídeo você não vai se sair bem. Que bobagem, a gente não se sai bem mesmo, mas a gente vai aumentando, vai melhorando e vai treinando cada vez mais e vai saindo cada vez melhor, principalmente se você sentir dentro de você que você tem coisas importantes e boas para dividir com as pessoas, para ajudar os outros. Isso é muito importante, dividir, ajudar, entregar. A gente está aqui para isso, para ajudar. Não adianta guardar para a gente um monte de coisa boa que a gente sabe, que a gente aprendeu no correr da vida. Não vai dividir com os outros? Não faça assim, não. Vale a pena dividir. Vamos lá, vamos para as 5 dicas ótimas para você já pôr em andamento e já mandar para todo mundo que você conhece. E quando você encontrar com alguém na rua, já dá essa dica também para aquele parente que está meio paralisado. Vamos ajudar todo mundo. Com esse vídeo você vai sair daqui ajudando todo mundo, principalmente dentro da sua casa, com você, com quem está ali junto com você e principalmente com os seus filhos. Vamos lá? Então vamos ver o que eu escrevi. 5 só, rapidinhas. Vamos lá. Primeiro, pensar em soluções antes das coisas acontecerem.
Então, eu vou dar um exemplo para vocês do médico. O médico, quando faz uma cirurgia, todos os dias ele tem uma operação, uma cirurgia para fazer. Pode acontecer alguma coisa de repente que ele não está esperando ali no meio da cirurgia? Pode, claro que pode. Alguma coisa, eu não sou médica, não sei, mas uma veiazinha que estoura, ou a pessoa para de respirar, ou alguma coisa pode acontecer. Como é que ele faz para se prevenir? Ele já pensa em soluções antes de acontecer. Bom, então se acontecer isso, eu faço aquilo. Se acontecer aquilo, eu faço aquele outro. Se você tem uma reunião, você está trabalhando home care, né? Home office. Hoje eu estou com médico na cabeça. Mas não, home office. Você está trabalhando em casa com o seu computador e vai ter uma reunião daqui a pouco. Se acaba a luz ou se dá algum pau no seu, sei lá, na sua internet, bem na hora que começa a reunião e você não tem o que fazer, você vai ficar descabelado, vai ficar louco da vida, e agora o que eu faço? Mas se você já se planejou antes, você sabe que do outro lado da rua ali tem aquele café que tem a internet, que você pode usar o Wi-Fi deles e tá tudo bem. Então você já vai para a reunião mais tranquilo, que você já se preparou antes para essa emergência. Se acontecer alguma coisa, você já desce rapidinho, pega o seu computador, vai lá, pronto, faz a reunião sem problema nenhum. Então são algumas coisas boas para a gente pensar antes, achar soluções antes das coisas acontecerem. A reserva de emergência, eu acho que ela entra bem nessa categoria de prevenção. Pensa sempre numa solução, tenha a sua reserva de emergência, tenha a sua cabeça bem resolvida e sempre procurando achar soluções para todas as coisas. Ensina o seu filho a nunca ficar desesperado. Ele resolve, ele pode. Se ele tiver essa crença, ele vai crescer com uma cabeça muito melhor, com uma mentalidade de que eu resolvo, calma, tá tudo bem, eu vou achar uma solução. De repente pode nem ser a melhor, mas é alguma. Eu não vou ficar paralisado. Ensina isso para o seu filho. Vamos para a segunda? Segunda dica, para a gente tentar tirar esses medos que paralisam a gente, tá? A segunda dica para tirar o medo de paralisar a gente, vou ter que pôr, não adianta, eu não enxergo, lembrar que você já passou por perrengues, às vezes até maiores. Vale a pena, isso serve mais para os adultos, mas também para as crianças. Primeiro dia de aula, ai, que medo, que não sei o que, estou inseguro, está me paralisando, não quero ir para a escola no primeiro dia de aula. Calma, o ano passado teve o primeiro dia de aula. Você já passou por esse perrengue, por esses, ou parecidos, ou até piores. Você já teve alguma coisa grave que te aconteceu e você sobreviveu. Tá tudo bem, você está aqui, você está vivo. Você vai conseguir sair de qualquer coisa que te acontecer. Porque você já passou alguns perrengues. Mostre isso para o seu filho. Isso acontece com todo mundo e a gente vai aprendendo e a gente sobrevive. Ai, passou uma vergonha aqui, passou uma vergonha ali, aconteceu uma coisa mais grave. Não deixe paralisar. Esse é o mais importante. Sempre, não deixe paralisar, tá bom? Então, esse segundo é lembrar que você já passou por isso ou por coisas piores, tá bom? Lembre sempre disso. E deixa para o seu filho também lembrar. Você sobrevive, pode ter certeza. Fica tranquilo. Vamos para o terceiro? Terceiro. Esse não tem base científica zero, tá? Mas eu uso o tempo inteiro comigo. Que eu ouvi uma vez, uma caminhada que eu fiz. Vou contar para vocês essa história rapidinho da caminhada. Eu fiz uma vez uma caminhada há poucos anos atrás, junto com uma irmã minha. Nós fizemos uma caminhada de 252 quilômetros em 11 dias. Então a gente andava quase 25 quilômetros por dia, de 20 a 25 a gente fazia essa caminhada. Quando chegava, a gente parava e dormia, lavava a roupa, tudo sempre com a mochila e continuava a nossa caminhada no dia seguinte. Fomos passando em várias cidades. Parece um pouquinho menor escala, claro, mas aquele caminho de Santiago, que também é um sonho muito bonito que eu tenho de um dia poder realizar. Você já fez algum desafio assim que você quis muito realizar,
que fosse uma coisa grandiosa, como foi essa para mim. É uma caminhada onde você vai pensando, vai mudando realmente a mentalidade. É uma coisa muito bacana, muito boa. Para mim serviu muito. Gostei demais de ter feito. Foi aqui no estado de São Paulo, onde eu moro, e fui passando em várias cidades. Foi muito legal, valeu a pena. Obrigada para minha irmã querida que me acompanhou. Um beijo grande para ela, que eu tenho certeza que está vendo esse vídeo. Agora, lá nessa caminhada, um dos nossos colegas, ele falava para a gente: não se preocupe, fique tranquilo. Quando você terminar as suas forças, você não tiver mais nenhuma energia, zero, acabou mesmo, totalmente, morreu, você ainda tem 20%. E eu trouxe isso para o resto da minha vida. Tudo que te acontecer, todas as vezes em que você acha que não aguenta mais, que não deu mais, pronto, acabou. Você ainda tem 20%. Eu sempre penso nisso. E isso dá um ânimo para a gente. Eu sei que não tem base científica nenhuma, mas eu acho que esse é um conselho que eu gostaria de espalhar. Que as pessoas não desistam na hora em que parece que é hora de desistir. Calma, você ainda tem 20%. Muito legal. Cria seu filho sempre com esse otimismo, com essa nova garra, com essa vontade de enfrentar os desafios. Mas eu não aguento mais. 20% eu ainda aguento. Firme, forte, eu gosto de gente assim. É isso mesmo. Esse é o terceiro, super dica, ótima, boa, sem nenhuma base científica, mas excelente para criar uma mentalidade de força, de ânimo, de vai, continua, você aguenta. E você sempre aguenta. Não é uma loucura pensar nisso? Deve ter base científica, viu? Vamos para o quarto? O quarto é muito legal também. Vou só pôr o óculos, porque todos os 5 eu gostei, eu achei muito bacanas. O 4 é a reserva de emergência. Aí ele falou exatamente sobre dinheiro. Eu agora falo para você sobre as finanças, sobre você ter o dinheiro. Você não precisa pedir emprestado para ninguém, porque você tem aquela sua reserva já guardadinha. Ninguém precisa saber. Você nunca vai emprestar esse dinheiro, você nunca vai usar esse dinheiro para viagem, prazer ou alguma outra coisa que você queira. Não é para comprar nada, ele é para a sua emergência, para aquele momento em que realmente aconteceu alguma coisa de sopetão, que você não esperava, você quebrou uma perna, você precisa comprar os remédios para aquele tratamento, você não vai precisar pedir emprestado. Seria para o que você pede emprestado. Sabe, em vez de pedir emprestado, você tem a reserva de emergência. Faça a sua reserva de emergência. A cada mês, 10, 20% do que você ganha fica lá naquele investimento seguro, naquele investimento rentável. Ele tem que render juros, tá? Mas ele não vai ser tão rentável, ele não vai passar tanto acima da inflação, porque ele é líquido, ou seja, você pode tirar a qualquer hora, e ele é seguro, totalmente seguro. Então, esse investimento é diferente do outro investimento que você está poupando para fazer a sua independência financeira. Esse daqui é a reserva de emergência. É para você usar quando tiver uma emergência. E esse é o quarto dica, muito importante, essa sim com base científica, essa sim com o pé no chão, tá? E vamos para a quinta e última, e a gente já encerra aqui o nosso vídeo. Cerque-se de gente querida e que te dê forças. Para lá, aquelas pessoas que só te puxam para baixo, aquelas pessoas que só aumentam o seu medo. Você sabe que tem gente assim, que você começa a contar alguma ideia, alguma coisa, e a pessoa já fala para você, isso não vai dar certo. Cuidado, você lembra como aconteceu da outra vez? Ai, você ficou tão chateada, não faz, não tenta de novo. Aquela vez, foi aquela vez e você aprendeu um monte com ela, foi ótimo para você. Agora você é outra pessoa, com mais conhecimento, você é outro. Não deixe essas pessoas ficarem minando as suas ideias, achando que você nunca vai conseguir independência financeira ou que você não nasceu para isso. Nossa família não tem disso. Imagina, qual que sonho? O quê? De fazer uma viagem internacional? Não. Desde os tempos dos nossos avós, a gente nunca conseguiu voltar para a Espanha. Ninguém vai conseguir ir lá visitar. Os parentes que estão lá, a gente fala, pronto, fala pelo celular, já tá bom. Ah, mas eu queria conhecer aquela cidade linda. Não é pra gente. Isso é só para os ricos. Não deixe as pessoas te puxarem para baixo, se cerque de pessoas
que te dão um pique, que te dão um ânimo, que ponham você lá para cima. Esse é o melhor. E você, principalmente, seja assim com as outras pessoas e principalmente com os seus filhos. Você também vai ficar pondo fogo neles, vai ficar sempre entusiasmando, sempre mostrando que você confia, acredita, que eles podem. Essas 5 dicas, leva para casa, leva para os seus filhos, vai falando sempre para eles, para nunca desanimar. Vale muito a pena. Esse vídeo foi bem interessante, bem bacana, falou sobre a prudência, falou sobre os cuidados que a gente deve ter, mas falou também sobre os medos e como a gente faz para se safar deles. Não deixa nada te paralisar, não. Gostei muito da sua companhia. Se você gostou de alguma coisa nesse vídeo, curte, que ajuda bastante a gente. Se inscreve no canal e assiste os nossos vídeos. Dá uma olhada lá, tem um monte de vídeo bacana, assiste todos. Todos te acrescentam alguma coisa, pode ter certeza disso. Manda esse vídeo em especial para uma pessoa que você ama e que você gostaria que tivesse menos medo, que pudesse usar isso para não ficar mais paralisado. Isso mesmo, manda para essa pessoa e fala para ela se inscrever também no canal do Porquinho Gordo, que a gente aqui só tem coisa boa. Obrigado pela companhia, um beijo grande, um oink-oink do Porquinho Gordo. E até o próximo vídeo. Obrigadão, pessoal. Até.